Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um vídeo aqui do nosso canal As Aventuras de um Aposentado. Hoje falando um tema que eu acho que é legal, que são coisas que você sempre ouviu falar, sempre teve curiosidade, nunca ninguém teve paciência ou até conhecimento para te explicar. Hoje nós vamos falar de um tema que a mim sempre causou muita curiosidade, que é a maçonaria. Os maçons, como são as lojas, as reuniões, os códigos secretos, todo esse mistério que está por trás desse nome, né? Maçons, maçonaria. E eu confesso para vocês que eu tinha uma vaga lembrança até que eu assisti um podcast recentemente que me abriu a cabeça para o assunto, eu achei super interessante, então vou fazer um resuminho para vocês aqui rápido, tá? Depois quem quiser mais detalhe pode assistir o episódio completo aí do podcast e se aprofundar, tá bom? Bom, vamos lá. A gente sempre ouviu falar que a maçonaria é regida por reuniões secretas, por códigos, por rituais de aceitação, e você só entra com convite. E tudo isso é verdade, tá? É lógico que através dos anos, né, uma coisa dos séculos, esses rituais, toda essa questão aí de segredos da maçonaria foi se diluindo, foi se atenuando, porque o mundo hoje não existem segredos, né? Mas tem uma razão de ser tudo isso que eu vou explicar a seguir para vocês. Vamos começar pela origem da palavra maçom. Maçom em francês significa pedreiro, porque os maçons na sua origem eram pedreiros, pedreiros que acompanhavam os cavaleiros templários. Os cavaleiros templários, eles saíam da França e eles viajavam em direção ao Oriente, viajavam pelo mundo em busca de conquista, de riquezas, de aprendizados, trazer coisas que você não tinha disponíveis na Europa, do outro lado do mundo. Fizeram um papel muito parecido com os cruzados, tá? Mas enfim, os templários, originários da França, eram esses cavaleiros que iam buscar riquezas ao redor do mundo, né? E como eles iam buscar riquezas, eles precisavam de pessoas que os acompanhassem, porque as viagens eram muito longas, para irem construindo castelos, fortes, pousadas, para criar uma rota através da qual a riqueza seria buscada e seria trazida depois de volta. E aí eles requisitaram pedreiros, maçons. Então o primeiro papel dos maçons foi o papel de pedreiro, erguer tudo isso que eu me referi aí, né? O segundo papel é que esses cavaleiros precisavam de dinheiro ao longo da rota. E digamos que uma primeira expedição de templários saiu, levou muito dinheiro e foi espalhando esse dinheiro ao longo da rota para que novas expedições pudessem usar esse dinheiro para adquirir bens, comprar suprimentos e tudo mais. Então, os mesmos pedreiros, os mesmos maçons que construíram, entre outras coisas, os albergues, as hospedarias, eles, num segundo momento, se fixaram naquele lugar e eles passaram a fazer papel de descontadores de traveler checks. Na verdade, os maçons, a gente pode dizer que eles inventaram os traveler checks. Então, quando uma expedição de templários parava numa hospedaria de um maçom, ele deixava dinheiro ali disponível para que fosse descontado pela próxima excursão de templários. E aí, para descontar o que você precisa de rituais, você precisa de palavras-chave, de segredos, porque você não vai, naquela época não tinha uma carteirinha de identidade, né, para identificar quem está vindo. Então era através desses segredos, desses rituais, que o próximo templário que passasse por ali, com autorização de descontar um certo valor, de pegar dinheiro, ele pudesse se identificar para o maçom, né? Então o maçom passou a ser o dono de um lodge, que é hospedaria. Lodge para loja, essa é a razão dos grupos de maçons nos dias de hoje se chamarem de lojas, que equivale a um grupo que estava num vilarejo, que tinha uma hospedaria e que hoje virou um grupo de maçons que se reúne num bairro, numa região e que tem uma loja, né?
vocês terem a ideia da força da maçonaria, os Founding Fathers da independência americana, Franklin, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, o Sir Isaac Newton, todos eles foram grão-mestres da maçonaria, né? Então a maçonaria veio desde aquela época até os nossos tempos, né? Agora, no início, os maçons viviam em função das excursões templárias. Por que um pedreiro topava sair do seu feudo para servir de apoio como pedreiro para expedições dos templários? Porque nos feudos, aqueles que eram vassalos, eles não podiam sair daquela vila que pertencia, do feudo, que pertencia ao senhor feudal. Eles não tinham direito de ir e vir. A chance de sair do feudo vinha através dos templários, que permitiam que esses pedreiros saíssem do seu feudo e fossem trabalhar ao longo da rota. Então a razão original de ser dos maçons foi a liberdade de ir e vir. Chega uma hora que os templários começaram a incomodar, porque o poder e o dinheiro que eles adquiriram começaram a fazer ofuscar o poder do rei da França, o poder do Papa, que andavam juntos, né? Os reis e os papas andavam juntos. Até que isso ficou uma coisa tão incômoda que o rei Felipe IV da França, isso lá em torno de 1300 e alguma coisinha, junto, em complô com o Papa Clemente V, resolveu exterminar os templários. Então eles mandaram para a fogueira o último dos grão-mestres dos templários. Deixa eu ver se eu lembro do nome, anotei aqui em algum lugar, porque é o nome que é o Jacques de Molay. Jacques de Molay foi o último grão-mestre dos templários. Ele, junto com uma centena de cavaleiros templários que foram pegos, foram torturados barbaramente durante 7 anos e mandados para a fogueira depois de um julgamento fajuto pelo Papa em complô com o rei da França, tá? E acabaram os templários, mas sobraram os maçons. E aí o que os maçons se tornaram? Que se tornaram um reduto de acolhimento de perseguidos. Os templários que não tinham sido descobertos e mortos pela perseguição do rei e do Papa se transformaram em maçons. Ou seja, viraram pedreiros, viraram estalajadeiros e se esconderam debaixo desse título de maçom, né, de pedreiro, da perseguição. E aí outros perseguidos, judeus, muçulmanos, dissidentes do catolicismo, eles passaram também a buscar a maçonaria para se esconder, né? Isso veio até os dias de hoje, entendeu? Toda essa aura de segredo, de um grupo fechado e tal, porque esse grupo de maçons, eles se protegiam e se ajudavam, porque o poder de fogo dos reis e dos papas era muito grande perto daquele grupo de pessoas humildes, trabalhadores braçais, né? E essa tradição veio até hoje. Então hoje você tem numa região, numa cidade, uma loja maçônica, ela congrega pessoas influentes na região e eles se ajudam entre si. Como você se ajuda entre si dentro do seu bairro, do seu condomínio, enfim, é um grupo como outro qualquer. Mas ainda existem, os rituais permanecem, as palavras secretas, o ritual de admissão, você só é admitido por convite, tudo isso continua até hoje. Então, essa é um pouco da história que eu achei super interessante da maçonaria. Eu vi isso no episódio 1210 do Inteligência Limitada, que é o meu podcast favorito do Rogério Vilela. Lá vocês têm especialistas maçons explicando detalhes desse resumo que eu dei ao longo de 2 horas, 2 horas e meia de um episódio muito legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui significa que gostou, então vai lá, se inscreve no canal, dá um like, bate lá no sininho para ser avisado quando tiver alguma novidade, tá bom? Tchau!